no ar de forma organizada para que surja a vida é o diferencial. Aqui não há. Há sempre formação de quê? Muita água, muito calor, muita vulcanização, perdão, muito vulcanismo, e dessa maneira a formação de nuvens, e com essas nuvens chuva e raios, certo? E aí sempre é essa o quê? Essa sequência, formação de evaporação, tinha evaporação do vapor d'água e uma grande quantidade de hidrogênio, certo? E muitos compostos químicos estavam diluídos na parte da hidrosfera primitiva, certo? Esses compostos tinham alterações físico-químicas de atração e repulsão. Foi isso que deu origem a outros compostos. Depois de um tempo, espontaneamente, esses compostos começaram a se atrair e formar novos, de compostos inorgânicos a orgânicos. Olha a lógica. Os elementos da tabela periódica você encontra espalhados pela água primitiva e o ar primitivo da época. Aqui você encontra esses produtos inorgânicos, esses elementos soltos, começam a se juntar, se formar em moléculas de compostos orgânicos mais complexos ou compostos inorgânicos também complexos. Começa a se formar uma ideia mais de complexidade, não mais os elementos estão só soltos. Alguns continuam soltos, outros começam por forças físico-químicas de atração e repulsão a formar outros compostos. Eis que você tem uma atmosfera primitiva, começa a se formar uma pré-ideia de que temos da atmosfera hoje. Os gases começam a se organizar por pesos, raridade na própria camada e começa a, como uma orquestra organizada, a se organizar no contexto que hoje nós temos da formação da vida. Essa maneira espontânea, ainda a formação de raios, certo? Os raios têm muita importância que ocorrem aqui. Erupções vulcânicas que começam a formar os continentes de forma mais intensa. Sempre houve vulcanismos e até hoje vai ter e sempre haverá. A Terra é uma rocha d'água viva que gerou vida, da partida do composto inorgânico para o composto orgânico. Vamos lá. Com essas alterações, pressão atmosférica, pressão d'água, modificação mais intensa das moléculas e surgimento das moléculas orgânicas, nós começamos a formar primeiros compostos orgânicos, glicídios, lipídios, aminoácidos. Daí é o seguinte, gente. Você tem compostos, o padrão é o mesmo. Você tem do elemento ao composto, vai ter sempre atração e repulsão. Além da Terra primitiva, dentro do mar especificamente, a vida surgiu dentro d'água. Houve formação de diversas moléculas orgânicas, todas as formações e transformações feitas, certo? Você tem aqui o Eoproterozoico, que foi quando surgiu o coacervado, certo? E além disso, você tem mais junção das proteínas, formando o composto, e moléculas de água com outros compostos ao redor, benzeno e outras substâncias formadas. O padrão de molécula
água mais proteína é a base da vida até hoje. Por causa do carbono, do nitrogênio, de quê? Do chão. Ok? Oxigênio e orgânica se converte em orgânica. E aí existem aquelas variações. Você tem um elemento inorgânico que vira uma molécula inorgânica, depois vira uma molécula orgânica. Você tem um elemento inorgânico que vira uma molécula orgânica, que se transforma em outra e vai sendo derivada indefinidamente por atração e repulsão físico-químicos. Começa a formar padrões de comportamento, digamos assim, das moléculas. Elas se atraem, se repelem, e começa a criar padrões de atração e repelência, ao ponto de surgir o metabolismo, a formação de individualização, da célula, como seria uma célula primitiva, um coarcevado, e daí, a partir disso, né,